Boa tarde. Acabei de receber também, né, após o congresso técnico, no dia de hoje, a distribuição da tabela. Uma tabela inicial, a gente tem que entender da questão de você iniciar em casa e dobrar em casa, né? Você sai uma fora, a quarta rodada, novamente você volta. Uma tabela que você tem que tirar proveito. Nessa questão, principalmente de você, em 12 pontos de 4 rodadas, você fazer 9 em casa. E depois abre um bloco de jogos, teoricamente, os clássicos, né? Contra Botafogo, 13, aí vem ó, Serra Branca e Souza, que é o atual bicampeão. Então ela te dá um início, um fato assim, de uma vantagem de você dobrar logo as duas primeiras rodadas. Então você tem que tirar proveito disso porque o meio da tabela vai ser bastante complicado, né? A quinta rodada, os adversários, aquela briga da definição, da classificação, já começa ali e vai coincidir de ser os jogos grandes, né? Os jogos clássicos, enfim. Então, nosso início tem que ser muito forte, já começar a trabalhar isso na cabeça dos atletas, desde hoje, sabendo da distribuição dos jogos, dessa importância de começar muito forte, respeitando todos os adversários. Me deixou assim bastante contente, não só a prática em si, o começo do trabalho, as avaliações físicas, alguns conceitos com bola. A montagem já me deixou satisfeito, a gente conseguiu trazer alguns atletas interessantes, e agora é aproveitar isso, né? Mas se a gente teve a possibilidade de montar da maneira que a gente pensa que é o ideal, aproveitar a estrutura que a diretoria está dando em relação a tudo, ao suporte, questão alimentar, moradia, a organização, passar essa ideia que vai ter todo o respaldo da diretoria e eles executar dentro de campo. Eu acredito que hoje a gente está trabalhando com 20 atletas, tá? Para chegar ao restante dos atletas que estavam participando de outras competições, mas já deu para ter uma ideia legal, né? Era bem o que a gente pensava, chegaram bem, mesmo não atuando hoje o jogador, quando a gente fala de montar um elenco, não é só ver o atleta, não, ver o profissionalismo, então teve as avaliações física, a parte nutricional, então tudo bem equilibrado, um ou outro que é normal também, né? Que precisa chegar num peso ideal, mas para o início de trabalho foi bastante satisfatório. Diante do que estava na primeira vez, quando eu vi na apresentação, né, acho que foi dia 18 de setembro, a partir dali começou uma, uma atenção maior para a recuperação do Renatão. E isso diariamente, eu em São Paulo, né, em Campinas, conversando com a diretoria, com o Hélito, com o Galeguinho, com o presidente, todos os dias eles dando essa atenção. E o campo do que estava, acho que ele melhorou acho que uns 70, 80%. Não é o ideal ainda. Tá? Então acho que esperar mais uns 20 dias aí, nesse processo do próximo corte, aí da nivelamento do campo, entender que o campo esteja apto para a gente poder praticar o treinamento. Não adianta a gente antecipar uma situação e daí não ter proveito, né? Até eu comentei com a diretoria. Se a gente perceber que não dá para vir em dezembro, a gente continue dando a mesma atenção, por quê? A partir de janeiro é onde começam os jogos. E aí você joga, tem que sair para treinar, daí tem que sair de novo para jogar, dependendo do jogo fora. Aí o desgaste é maior. Acho que esse esforço na pré-temporada é válido, mas que esse campo esteja assim ideal para a gente
na fase competitiva, na hora que começar os jogos. Daí a gente foca aqui, né, o trabalho. Se caso a diretoria conseguir entregar antes, a gente vai já usar, mas que em janeiro esteja o ideal para a gente poder ter nossa casa, nosso dia a dia. Após um jogo no domingo, segunda, a gente não precisa sair, a gente vai estar aqui. Na terça a gente treina aqui, às vezes se tiver um jogo no meio da semana, para o jogo de quarta. Porque se você começa a sair muito quando a competição ela está em andamento, você acaba perdendo um pouco o foco, além do desgaste, né? Porque algumas situações a gente vai viajar 30 quilômetros, né? Vai em Massaranduba, Lagoa Nova, Queimados é mais perto, mas existe esse desgaste. Então, que em janeiro esteja ideal aí para a gente poder usar e usufruir do melhor dentro da nossa casa. Praticamente está fechado. A gente tinha um orçamento, né, dado pela diretoria e a gente conseguiu usar bem esse orçamento. Ainda tem uma sobra aí para uma necessidade, uma pontualidade. A gente, dentro das escolhas, a gente conseguiu o Aleguinho, o Wellington, o presidente, eu lá de Campinas, a gente conseguiu trazer os atletas que a gente queria e ainda dentro do orçamento que estava colocado como um limite, né? Então ainda tem possibilidade, se caso houver a necessidade, da gente buscar, né? Então tem até essa gordura aí que ficou, vamos deixar para queimar se for necessário na hora certa. E caso contrário, eu acredito que esse grupo que está aí vai dar uma resposta bastante positiva.